Olá, eu me chamo Luciana Miller e hoje eu vou ensinar esse lindo suplá em crochê muito sofisticado. Já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e assista ao vídeo até o final para pegar o passo a passo completo. Para esse jogo americano eu vou utilizar Barroco Maxi Color 4 da cor Coral Vivo, número 4004 e Encanto da cor Ouro 7577 e agulha para crochê 3,5 e também utilizo uma agulha mais fininha para os remates. Vamos iniciar então com 79 correntinhas e mais 5 correntinhas para virar o trabalho. Então coloco o fio sobre o dedo, introduzo a agulha por baixo do fio e dou uma volta completa. Aqui eu faço a primeira correntinha e fecho bem porque ela é um nozinho. Fica uma laçada. E aqui eu começo as 79 correntinhas. Procuro fazer sempre do tamanho do ganchinho da agulha. Estou aqui então com as 84 correntinhas, que eram 79 mais as 5 para virar a carreira. E já vou mostrar por que são 5 correntinhas para virar a carreira e não 3, como normalmente é para o ponto alto. Então, na sexta correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha eu coloco um ponto alto. Na outra correntinha, mais um ponto alto, na próxima correntinha. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base e na próxima coloco mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. E assim eu sigo por toda essa carreira. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, um ponto alto. E mais um ponto alto na próxima correntinha. Então, aqui no início são 5 correntinhas, porque fica uma correntinha de base, 3 correntinhas de subida, que é um ponto alto, e uma correntinha para pular desse ponto alto para esses aqui, que é a mesma coisa que acontece aqui, só que aqui é um ponto alto. E assim eu sigo então toda a carreira até o final, terminando com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então terminei aqui essa primeira carreira com um ponto alto na última correntinha. E eu vou deixar esse fio agora aqui na espera e vou começar a segunda carreira onde eu comecei a primeira. Esse fio Max Color, ele tem um tex de 590. Então eu deixo aqui na espera, volto aqui no início da carreira e com o fio Encanto Ouro, que tem um tex de 779, ele é bem espesso, e ele é 100%, tem 100% de viscose. Eu coloco nessa quarta correntinha de baixo para cima. Eu tinha deixado 5 correntinhas aqui na lateral. Então, na quarta de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, na quarta correntinha, eu coloco o fio
ouro, fio encanto, para fazer uma correntinha. Faço uma correntinha e nesse espaço entre o primeiro ponto alto e o segundo ponto alto, eu tenho um espaço de uma correntinha. Dentro desse espaço eu faço um ponto baixo. Em cima desses dois pontos altos de base, eu faço duas correntinhas. E no próximo espaço, entre os pontos altos de correntinha, eu faço novamente um ponto baixo. E assim eu vou seguindo até o final da carreira. Duas correntinhas, pulo os dois pontos altos e no espaço de correntinha, um ponto baixo. Assim eu vou fazendo até o final da carreira, que vai dar esse brilho, esse contraste entre todas as carreiras. Então, cheguei aqui no final da carreira com esse fio ouro. Eu vou deixar agora esse fio na espera e vou retomar o Maxi Color aqui atrás. Viro o trabalho pro lado que já fica o fio para trás. Deixo o fio ouro para baixo e faço aqui 3 correntinhas, que é a subida da carreira. Faço mais uma correntinha, que é o espaço que eu fiz na carreira de baixo. Então, aqui eu tenho um ponto alto, eu vou pular esse ponto alto, esse ponto baixo de base, e no espaço de 2 correntinhas do fio ouro, eu faço 2 pontos altos. Opa. Agora faço novamente uma correntinha. No próximo espaço de correntinha, eu faço 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, 2 pontos altos. E assim eu faço até o final da carreira e vai ficando esse efeito, esse dourado no meio. Vai ficar muito bonito, tá? Então, faço assim até o final da carreira. Então, cheguei aqui no final da carreira, da terceira carreira, com o fio Maxi Color, e vou terminar com uma correntinha e um ponto alto naquela correntinha inicial que eu fiz da carreira de baixo. Agora eu vou deixar esse fio aqui na espera novamente e vou lá pro outro lado. Pego o fio dourado, de novo aqui desse lado. Com ele eu faço 3 correntinhas. E nessa próxima carreira eu coloco um ponto baixo aqui na terceira correntinha de baixo para cima. Um ponto baixo. E mais um ponto baixo aqui dentro do espaço de correntinha da carreira de baixo. Agora eu faço novamente 2 correntinhas e um ponto baixo no próximo espaço de correntinha. 2 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço de correntinhas. E assim eu sigo fazendo até o final da carreira e fazendo as trocas de cores como eu mostrei aqui. Cada final de carreira muda a cor e começa com o fio o próximo fio.
E então eu vou repetir esse processo por 25 carreiras dessas carreiras de ponto alto. E vou terminar com uma carreira de ponto alto. Então eu faço intercalados e termino com a 25ª carreira de ponto alto com fio Maxicolor. Depois fazemos o acabamento ao redor. Então eu terminei aqui e ficou 25 carreiras de pontos altos e 24 carreiras com o fio dourado. Eu terminei aqui com o fio Maxicolor, assim como aqui eu também comecei com o fio Maxicolor. Então eu queria mostrar como que eu vou rematar esse fio com a agulha mais fina, né, como eu já falei anteriormente. Como que eu vou rematar o fio dourado, porque ele tem um pouquinho aqui, então eu achei bom rematar. A gente passa em algum fio aqui nesse lado, ó, aqui onde tá o fio, passo por baixo de algum fio aqui. Aí, para ir para esse outro lado aqui, eu passo por baixo desses fios de Maxicolor aqui. Aí não aparece, aqui eu passo embaixo de mais alguns fios dourados. Posso passar 2 cada vez, em cada parte de fio dourado. Esse fio ele é de viscose, ele é bem liso, então quanto mais rematado estiver, melhor. Passo por baixo de todos os fios e aí não aparece nada. E aqui passo embaixo de mais 2 aqui nesse fio dourado. E agora eu passando aqui por baixo desse Maxicolor, ele já vai sumir. Não vai aparecer a pontinha dele. Ó. Ficou bem rematado e firme, não tem o risco de, por ser liso, escapar. Aí, então eu terminei aqui com o ponto alto. Agora eu vou fazer 6 carreiras em ponto baixo ao redor de todo suplá. Então faço em primeiro lugar 3 correntinhas. Aí aqui nessa lateral, onde é a lateral dos pontos altos, eu faço um ponto baixo dentro desse primeiro espaço, desse primeiro lateral, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Agora, aqui nessa lateral, na próxima carreira, eu pulo essa parte dourada e na próxima faço 3 pontos baixos novamente. Pulo essa parte dourada e na próxima lateral do ponto alto, 3 pontos baixos. E assim eu faço até o final desta carreira. Então, chegando aqui no cantinho, eu fiz 3 pontos baixos dentro desse espaço normal, que é a parte lateral, faço 2 correntinhas. Para ficar bem certinho, faço aqui também mais 3 pontos baixos, desse lado da lateral de baixo. Agora, nessa lateral aqui, eu faço um pouco diferente. Aqui eu tenho a parte de baixo dos pontos altos, então eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto de base. Tem um primeiro aqui bem próximo daqueles que estão dentro do espaço ali. Faço um ponto baixo aqui, embaixo do segundo ponto alto e pulo o espaço de correntinha. Faço no próximo
embaixo do próximo ponto alto e do próximo ponto alto. E pulo o espaço de correntinha, faço no próximo ponto alto. E assim eu faço até o final da carreira. Em cada ponto alto eu faço um ponto baixo. E no espaço de correntinha, de uma correntinha, eu pulo esse espaço e faço no próximo ponto. Que aí fica bem retinho embaixo e aqui o canto também fica bem quadradinho. Então eu terminei aqui toda a volta com esse fio. Terminei e os cantinhos então dentro desse quadradinho ficaram 3 pontos baixos para esse lado, 2 correntinhas e 3 pontos baixos para esse lado. E aqui ficaram na lateral, em cima e embaixo dos pontos altos, ficaram 57 pontos. E na lateral dos pontos altos ficou a carreira com 75 pontos. Então eu vou fazer agora uma carreira dourada e mais 2 carreiras com o Maxi Color. Daí na sexta carreira eu volto para mostrar que é uma carreira dourada com um ponto um pouco diferente. Então eu fiz aqui, como eu falei, fiz mais 2 carreiras de pontos baixos com o fio Maxi Color, continuando naquela mesma forma, fazendo em cada cantinho dentro das correntinhas um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Então isso aqui é o aumento, cada carreira vai aumentar um desse lado e um desse lado, cada lateral. Então agora eu vou começar com o fio dourado novamente. Essa carreira ela tem alguns pontos diferentes, que é ponto baixo mesmo, mas é feito de forma diferente. Então eu vou colocar o fio no primeiro ponto dessa lateral. Essa lateral tem 63 pontos. Então eu vou colocar o fio normalmente, da mesma forma, já vou deixar o fio aqui atrás para arrematar. Vou fazer uma correntinha. Eu não coloquei dentro das 2 correntinhas, eu coloquei no primeiro ponto dessa lateral. Então aqui eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Puxo bem aqui. Aqui faço então 3 pontos baixos. Esse é o primeiro. Aí no segundo já deixo esse fio aqui por cima para ir rematando. Faço os 2. E o terceiro, deixo o fio por cima. 3 pontos baixos. Um em cada ponto de base. Aí aqui eu também vou fazer 3 pontos baixos alongados. Então, em vez de eu colocar aqui em cima, eu vou colocar o ponto baixo lá na carreira dourada, novamente, e fazer um ponto baixo. É como se fosse um pezinho de galinha nos panos de prato. Faço aqui um ponto baixo alongado. Agora, no próximo, faço lá embaixo novamente um ponto baixo alongado. Vai ficando esse efeito de uma fita, né? E mais um ponto baixo alongado. Então, faço 3 pontos baixos normais e 3 pontos baixos alongados. Agora aqui no próximo, um ponto baixo normal. No próximo, um ponto baixo normal e mais um ponto baixo normal. E aqui você tem que cuidar a quantidade de pontos em cada lateral. E aí faz a divisão bem certinho. No meu caso aqui, com 63, vou fazer 3 sem ser alongados, 3 alongados, 3 sem alongar. E aqui nesse lado vai terminar bem certinho,
3 pontos baixos normais. Então eu vou fazer até aqui, e quando eu chegar aqui eu volto para mostrar o detalhe aqui do canto nesta carreira. Então eu cheguei aqui nos 3 pontos baixos, últimos pontos baixos antes do canto. Aqui tem as 2 correntinhas da carreira de baixo. Eu não vou colocar o ponto baixo ali, eu vou fazer a mesma coisa que nos outros pontos alongados. Vou colocar na correntinha, nas 2 correntinhas da carreira dourada. Então, faço um ponto alongado aqui também. E sempre tem que cuidar nesse ponto alongado para que a laçada fique virada para frente e não para torcida. Aí faço 2 correntinhas, como nas outras carreiras, e faço mais um ponto alongado dentro das correntinhas da carreira dourada. Daí aqui bem próximo aqui desse ponto alongado tem o primeiro ponto desses outros 3 pontos baixos normais. E aí fica o cantinho ali também com pontos alongados. Faço assim todos os cantos. Então, eu terminei aqui a carreira de pontos alongados e em cima dela já fiz uma carreira de pontos baixos. E nessa carreira de pontos baixos, a diferença desta carreira para as outras do acabamento aqui de pontos baixos é que eu vou fazer dentro das 2 correntinhas do canto 3 pontos baixos. Não vou fazer mais correntinha, porque é para dar um acabamento final aqui, fechar. Não, tô fazendo aumento, mas com pontos, não com correntinhas. Então, faço 3 pontos baixos dentro das 2 correntinhas e faço mais o ponto em cima daquele ponto alongado. E aí, fecho aqui com ponto baixíssimo. Depois aqui eu corto e já vou rematar. Então, daí ficou, esse canto aqui ficou bem aberto e aqui se nota esse V aqui dos pontos alongados. Essa parte essa lateral, você já tem os pontos contados, porque é a quantia de pontos que foi colocada no trabalho. E aí você tem aqui os pontos necessários para fazer essa carreira de pontos alongados, que é um número múltiplo de 3. E aí dá bem certinho, 3 com pontos alongados, 3 sem pontos alongados. E o canto fica bem certo também, 3 sem pontos alongados e 3 com pontos alongados. Essa parte lateral maior, que é a lateral dos pontos altos, depende de como fica os pontos baixos com a sua tensão de fio. Então, eu tive que colocar 3 pontos baixos em cada lateral da carreira. E não coloquei nenhum ponto baixo nessa parte do fio dourado. Então, dependendo como que a gente tem que fazer aqui, vai dar um número que talvez não seja múltiplo de 3. Aí tem que fazer eu coloquei no caso aqui, coloquei os 3 pontos alongados e aqui no meio deles coloquei 4 pontos baixos, que juntando os 2 lados não dá muita diferença, né? Então fica visivelmente certo, né? Não, tem diferença de pontos aqui, mas não uma diferença que chame atenção ou que pareça errado, né? Assim fica o cantinho bem certo. Então esse suplá, ele ficou bem sofisticado, na verdade, por causa desse fio dourado.
É um fio muito bom de trabalhar e ele tem uma firmeza assim de... Não é um arame, mas ele fica com um efeito de arame, porque a gente dobrando ele fica marcado. Não é que nem o fio de algodão que é mole, né? É mole e fica macio. Ele fica bem firme mesmo, é muito bom para acabamento. E também por ser dourado, uma cor bem chamativa, é muito bom intercalar com um fio opaco. Eu terminei aqui o canto, então, com a última carreira, cortei o fio e aqui eu posso simplesmente puxar o fio e não passar por dentro, que daí ele fica bem tipo continuação, não fica uma pontinha levantada. E aí na próxima correntinha do ponto aqui de cima, eu posso passar ele para dentro, fazendo aqui, sempre com uma agulha mais fina do que a que eu trabalhei, e fazendo daquela forma que eu já expliquei nos outros vídeos, que é colocando o fio para todos um lado, na correntinha de trás do ponto, num ponto de um lado e no outro ponto do outro lado. Assim ele fica arrematado na parte da correntinha do avesso do trabalho, mais próxima do avesso, e fica disfarçado ali nos pontos, não aparece que tem um fio rematado. E esse fio liso de viscose é bem importante rematar várias vezes, porque ele é muito fácil de escapar por ser liso, né? Então aqui já rematei todos esses pontos, aí eu posso passar aqui para trás ainda em algum fio, sempre na mesma cor, né? E rematar bastante ainda, para não ter risco de escapar. Aí depois é só cortar o fio e fica bem firme. Dá uma esticadinha assim para ele se ajustar bem e corta. Então esse é o nosso suplá ou jogo americano. Continue comigo em mais vídeos aqui no canal e volte também toda quinta-feira, sempre às 17h15, com um novo vídeo. Muito obrigada por me assistir até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!